No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do livro Introdução à Teoria do Enunciado Concreto do Círculo Bakhtin, Voloshinov, Medvedev, do autor Geraldo Tadeu de Souza. Esse livro está com a seguinte capa, vou mostrar aqui também para você. Bom, esse livro ele tem uma história muito interessante. Ele resulta da dissertação de mestrado defendida pelo Geraldo em 1997, teve a sua primeira edição em 1999, sua segunda edição em 2002 e a sua terceira edição apenas em 2024. Então, durante um longo período aí nós não tivemos essa edição, eu mesmo cheguei a procurar para adquirir e não consegui. Essa edição de 2024 ela é muito interessante porque ela é uma edição revista, ampliada e atualizada com as citações das traduções do Círculo diretamente do russo para o português que foram publicadas a partir dos anos 2010. Então, a partir de 2010, a partir de 2012, uma nova tradução do método formal nos estudos literários para o português diretamente do russo para o português, e depois as outras traduções que a editora 34 foi publicando, que estão ali ao fundo, essas edições com a capa branca e uma tarja colorida, nós temos várias traduções de obras do Círculo do russo diretamente para o português. Nós já contávamos antes com algumas traduções diretas do russo para o português, como, por exemplo, Problemas da Poética, de Dostoiévski, Estética da Criação Verbal, mas a partir de 2010 nós fomos ganhando outras traduções. E então, o Geraldo vai atualizando a sua obra com essas novas traduções. Isso é muito interessante, porque alguns conceitos que desapareceram das traduções, eles reaparecem nas traduções a partir de 2010. Por exemplo, o próprio conceito de gêneros do discurso, que ele não estava claramente presente na edição de Marxismo e Filosofia da Linguagem anterior a 2017, a primeira tradução que foi realizada no Brasil, que é aquela da capa verde com uma mão, não trazia a expressão gênero do discurso. E a nova tradução da Sheila Grillo e da Ekaterina Américo, ela traz essa palavra, essa expressão gênero para Marxismo e Filosofia da Linguagem, o que é muito interessante, o que é muito importante. Bom, o livro, a meu ver, ele tem vários aspectos interessantes. Eu vou trazer aqui para você o sumário. Então nós temos o prefácio da terceira edição, prefácio da primeira edição, a introdução, capítulo 1, o Círculo Bakhtin, Voloshinov, Medvedev, os textos disputados, o percurso teórico, o problema da tradução. Depois nós temos o capítulo 2, a linguagem, a língua e o enunciado. 1, o subjetivismo idealista, o objetivismo abstrato e o enunciado concreto. 2, a frase e o enunciado concreto. 3, o enunciado concreto como base material da metalinguística, o dialogismo. Capítulo 3, a teoria do enunciado concreto. Gêneros do discurso, tema, avaliação social e expressividade, estilos, entonações e considerações finais. O livro traz vários aspectos positivos, mas eu vou destacar aqui no vídeo alguns. Um primeiro é que nas páginas 60 e 61 da edição que eu estou utilizando, o Geraldo vai trazer um compilado. Eu sei que a imagem aí não está boa, porque eu tirei uma foto apenas da minha edição e coloquei aqui no PowerPoint, mas enfim, nós temos aqui na página 60 e na sequência, na página 61, o Geraldo trazendo um compilado das obras do Círculo de Bakhtin traduzidas no Brasil. Então ele vai trazendo texto por texto, obra por obra, como essas obras foram traduzidas no Brasil. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque muitas vezes aquela pessoa que vai trabalhar com as obras do Círculo de Bakhtin, ela acaba se perdendo diante da dificuldade de entender de quando é uma tradução de que texto, qual é a melhor tradução. Então, quando o Geraldo ele organiza para nós a sequência das traduções, isso facilita muito o nosso trabalho. Quando eu quero, por exemplo, saber
Quando aquele texto foi traduzido, é a primeira tradução? É do russo? É do francês? Então, essa organização que ele faz é valiosa, a meu ver. Então, estou destacando esse aspecto. Mas, na verdade, o texto ele traz várias contribuições. Um primeiro aspecto super interessante de nós pensarmos é o fato de que lá em 97, ou seja, há quase 30 anos, nós já tínhamos o Geraldo fazendo a discussão, né, dos vários conceitos que ele vai trazendo do círculo, mas observando outras traduções. Então, ele dialoga com traduções americanas, com traduções francesas, espanholas, e isso enriquece muito o trabalho, porque vai trazendo a possibilidade de observar determinados termos, como, por exemplo, o termo gênero discurso, ou o termo enunciação, ou enunciado, conforme esses termos aparecem ou não nas diversas traduções e como eles apareciam ou aparecem ou não aparecem nas traduções brasileiras. Então, já em 97, o Geraldo fazia esse esforço super interessante, super pertinente. Ou seja, é um trabalho muito importante, porque já naquela época ele conseguia observar várias traduções, articular essas traduções no desenvolvimento da sua discussão. Claro, existem várias discussões que o Geraldo faz, várias discussões interessantes, e eu vou trazer mais uma discussão que eu acho muito valiosa para quem trabalha com o círculo de Bakhtin, que é falei a questão dele passar por diferentes traduções e a questão dele abordar os gêneros do discurso, passando pelas obras O Método Formal nos Estudos Literários, do Medvedev, e em Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Voloshinov ou Voloshinov. Bom, o que nós temos aqui? Vamos pensar que o Método Formal nos Estudos Literários, do Medvedev, é de 1928. Ou seja, a discussão sobre gênero do discurso já estava presente nas obras do Círculo em 1928. E não era pelo Bakhtin, era pelo Medvedev. E é uma discussão muito interessante, que vale muito a pena ser vista por quem quer entender a discussão do gênero do discurso a partir da perspectiva bakhtiniana. Com as novas traduções, nós vemos também que em Marxismo e Filosofia da Linguagem, de 1929, o Voloshinov também abordava a questão dos gêneros do discurso. Então, esse também é um ganho do texto do Geraldo. Por quê? Porque ele traz para nós como o conceito de gêneros, por exemplo, já estava na obra do Círculo na década de 1920. E não apenas lá na década de 1950, quando nós temos o texto Gêneros do Discurso. Isso quer dizer que o texto Gêneros do Discurso não seja fundamental para nós discutirmos o gênero? Não, o texto Gêneros do Discurso ele é fundamental. Mas quando o Geraldo ele faz essa retrospectiva e ele olha para aspectos que estavam sendo discutidos pelo Medvedev e pelo Voloshinov, além dele conseguir nos mostrar historicamente que esse conceito não surgiu ali em 1950, aliás, uma leitura atenta de problemas da obra de Dostoiévski, de problemas da poética de Dostoiévski, vai nos revelar que sim, que a discussão dos gêneros também estava presente para o Bakhtin, mas ele vai mostrando que não apenas para o Bakhtin, que desde a década de 1920, e ele enriquece, inclusive, a nossa própria abordagem do texto Gêneros do Discurso de Bakhtin. Então, esse livro ele tem, a meu ver, uma importância muito grande pelo fato de que ele traz uma reflexão complexa, profunda, sofisticada e muito séria, que desde a década no Brasil, né, desde 1997, já estava sendo realizada. Ou seja, o Geraldo ele já conseguia observar vários aspectos que eram importantes para a nossa discussão no Círculo de Bakhtin. Aspectos esses que muitas vezes, inclusive, são ignorados até hoje em algumas pesquisas atuais. Por isso, fica aqui a minha recomendação. Eu acho que se você é um bakhtiniano, se você está interessado em discutir os temas bakhtinianos, vale muito a pena esse livro, Introdução à Teoria do Enunciado Concreto do Círculo Bakhtin, Voloshinov, Medvedev, do Geraldo Tadeu Souza.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.